A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, qualquer instabilidade em uma rede social, nós estamos ao vivo em todas elas com @Igrejas Benditas. E em algumas delas, a live estará ficando salva para que você acompanhe toda a ministração e compartilhe para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. E então, sejam todos vocês mais uma vez, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, que são as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, que é o que explicam as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso dever é com essas 3 funções, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite exercer essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso, nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia, examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e de ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor sendo ministrada com orações até 1h12 da madrugada. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada é o horário em que nós estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Até lá é focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta você seguir ou se inscrever em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, pois estamos ao vivo agora em todas elas para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se vocês tiverem outras dúvidas, basta vocês também irem no @MileOfertadim, onde nós temos lives de segunda a sexta,
12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então vamos ministrar uma oração para darmos início à live nesta madrugada, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo o mal e toda obra do mal, tudo aquilo que tentar impedir, envergonhar ou atrapalhar o Teu reino, o Teu evangelho e a Tua justiça. A nossa obra de ser executada com perfeição para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que todo espírito imundo e maligno que estiver tentando impedir essas vidas de alcançarem as Tuas maravilhas venham ser envergonhados e as obras deles destruídas com os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e se tornarem benditos do Senhor e bendizerem ao Teu santíssimo e poderoso nome, onde quer que eles estiverem ou para onde eles foram. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão a Deus. Vou dar início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Lembrando sempre a todos vocês que eu vou explicar do porquê rebanho, porquê bendito. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, versículos 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, recolhidos no lugar que lhe foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus, o Cristo, amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora, ao vivo nessa internet, nas 7 principais redes sociais, estamos, mesmo que Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Eu tenho 20 anos de idade e sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estou aqui para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus, então escolha o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Pois além das orações que vocês recebem toda live de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E tudo para mais um glória ao nosso Deus, de segunda a sexta, durante as lives, você recebe no mínimo
3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou dar início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Escolha seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, lembrando que se eu estiver falando muito rápido, me avisem para eu diminuir a velocidade, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Por isso que eu posso falar às vezes de maneira meio robótica para algumas pessoas, porque eu me seguro para falar devagar, para que todo mundo possa entender, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de Abacuque, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 10, rebanho bendito par de número 10, livro de Abacuque, capítulo 3, para a sua meditação. Lembrando que eu estarei interagindo com vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. E durante toda a live eu interajo com vocês no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 8. Todos são muitíssimo bem-vindos, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois como o Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Então, se você quer uma verdadeira obra do Senhor na sua região, em que nós trabalhamos com uma fé viva, com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então, independente dos seus recursos ou condições financeiras, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais neste momento, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas para você ter um templo físico na sua região e receber todos os benefícios, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, indo de encontro e derrubando, destruindo toda venda, todo impedimento do maligno que estiver impedindo essas vidas de alcançarem as tuas maravilhas através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus por Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Abacuque, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada,
que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada número presente nas escrituras da Bíblia Sagrada. Eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Vamos à ministração no livro de Abacuque, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Abacuque, o Senhor evidencia a importância que há em nós tomarmos cuidado sempre aquilo que estamos semeando. Pois aqui o Senhor deixou bem claro que tudo aquilo que é construído, que é edificado, que tem uma aparência de prosperidade, se a fundamentação não houver santidade, de acordo com a justiça e a vontade do Senhor, é iminente a sua destruição. Então devemos buscar sempre colocar firme os nossos corações na palavra, na justiça e no caminho do Senhor. Pois se nós colocarmos em algo que for inconstante, seja nesse mundo material, seja em nós mesmos, nas nossas emoções, sentimentos, ou nas pessoas ao nosso redor, é iminente o fracasso. Então devemos sempre buscar trazer a justiça do Senhor e praticar tudo com juízo e justiça. Lá em Salmos capítulo 15, deixa claro que o verdadeiro cidadão dos céus, mesmo que com dano próprio, ele cumpre a sua palavra. Então devemos buscar sempre meditar nas escrituras sagradas para que o Senhor possa estar nos direcionando, nos guiando conforme a sua vontade, assim como está escrito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Lembrando sempre a todos vocês que eu não estou aqui sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para que a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça seja sempre cada vez mais exaltada em nossas vidas. E eu não estou aqui para explicar para quem não quer saber, apenas quer julgar. Então tomem sempre muito cuidado com João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Receba uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais com @Igrejas Benditas. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo continua orando por todos vocês toda a madrugada. E o livro é o livro de João, que contém 21 capítulos. Livro de João, que contém 21 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada e a partir de 1h12 eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11 e do rebanho bendito par de número 12.
livro de João, capítulo 21, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Não se esqueçam de compartilhar essa palavra para que outras vidas recebam a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão, nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 1. É a próxima oração a estar sendo ministrado nesta madrugada. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade, benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Seja sempre para bendizerem ainda mais ao teu grandioso e poderoso nome. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início aqui à ministração no livro de João, capítulo 21, do versículo... Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua vida. Do versículo 18 ao versículo 24. Livro de João, capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 24. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 21 do livro de João, o Senhor Jesus deixa bem claro a importância que tem em nós nos desprendermos daquilo que é da nossa vontade, o que a gente acha, pensa ou imagina, e principalmente daquilo que tem a ver com a vida dos outros. Pois nós devemos nos preocupar em amar aos irmãos, demonstrar através de atitudes as obras e os frutos do Senhor Jesus em nossos corações. Devemos repreender e exortar aos irmãos para que eles alcancem o caminho da verdade, o caminho de santidade e santificação. Mas nós não devemos estar interferindo de uma forma, vou usar o termo direto, fofoqueira, querendo saber o que vai acontecer com fulaninho de tal. Nós devemos tomar sempre muito cuidado, estarmos examinando de acordo com as Escrituras, exortando e repreendendo de acordo com a justiça do nosso Senhor Deus, e não de acordo com a nossa curiosidade, com a nossa emoção, sentimento ou opiniões. Pois o Senhor foi bem claro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ou seja, não era algo que iria trazer edificação para ninguém, e apenas suprir a curiosidade carnal de Pedro. Tanto por isso que o Senhor Jesus deu logo um puxão: esse não é o foco, esse não é o objetivo. Volta para aquilo que é necessário, não só para tu
tua, como para a salvação daqueles que te escutarem futuramente, para mais honra e glória no nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Sejam todos muitíssimo bem-vindos para mais honra e glória no nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. Para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7 e do rebanho bendito par de número 8. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. Para ambos os rebanhos sorteados. Para mais honra e glória no nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada para levar a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus aos seus corações. Oração de número 6. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos assistindo, pois estamos ao vivo nas 7 principais redes da internet nesse momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code ali atrás. Isso aqui é apenas para proteger a minha imagem, ele normalmente não funciona. Mas naquele ali de cima, quem quiser ofertar ou dizimar para essa obra do nosso Senhor Deus. Lembrando que eu não sou a líder nem a cabeça. O cabeça é o Senhor Jesus e o líder é o nosso sacerdote e apóstolo, que tem um histórico de quase 30 anos de jejum, oração e subidas ao monte, sem faltar nenhuma única vez, para nos se preparar para dar início a essa obra do Senhor nosso Deus com perfeição, com santidade e santificação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo mais de 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós não temos autoridade para receber ofertas e dízimos das pessoas. E conosco, as suas ofertas e seus dízimos não serão em vão. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Podem fazer prova do Senhor que está conosco. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração de número 6. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com cada uma delas, através dessa internet na tua igreja virtual, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 9 ao versículo 15. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado,
Não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 3 esse capítulo 1 e único do livro de 3 João, aqui vemos mais uma vez o ministério dos apóstolos através de cartas, as comunicações entre eles, que é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, bilhões de pessoas podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E aqui o apóstolo João deixa bem claro que como as obras e os frutos, deixa claro e evidente quem é a árvore que está ali por trás, como o próprio Senhor Jesus nos alertou, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, João capítulo 7, examinar as obras e os frutos de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, para sabermos quem é o Espírito que está trabalhando através daquela vida. Por isso também que nós temos aí as mais de 100 denúncias, olha o spoiler aí já para vocês, são mais de 100 denúncias que nós estamos oferecendo e não pedindo, nós estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, que é para que qualquer pessoa que não tem conhecimento, discernimento, entendimento ou até que sequer tenha temor das Escrituras Sagradas possa fazer prova tanto de nós como de todo aquele que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Como aqui o apóstolo João deixa bem claro, que quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E a verdade é a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, que ela é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada e fogo consumidor também. O fogo, quando vai no ouro e na prata, ele purifica. Quando vai na palha, ele consome. E através verdadeiramente da presença do fogo da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, que se demonstra quem é aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel ao Senhor nosso Deus, aquele que é o justo, aquele que é o trigo e aquele que é o joio, aquele que está ali apenas por aparência, mas não tem santidade nem santificação. Vamos ao próximo livro ao próximo rebanho a ser sorteado. Sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Escolha também um número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Qualquer irregularidade em alguma rede social, basta vocês irem para outra, pois estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. E o livro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Esdras, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Esdras, capítulo 4, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho nenhuma religião, não ensino nenhuma religião, porque o Senhor Deus não tem nenhuma religião. E eu creio nele como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. E basta você procurar aí na internet a etimologia da palavra religião, que você vai compreender o porquê de eu não ter nenhuma religião, nem apresentar nenhuma religião a todos vocês, pois o Senhor Jesus não nos trouxe nenhuma religião. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração
oração nesta madrugada. Lembrando que todos que são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco recebem orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote apóstolo e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte. E a oração é a oração de número 5. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que todas as portas, portais e janelas de suas vidas venham ser cobertas com os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu afirmei que eu não tenho nenhuma religião, porque eu sou uma igreja do Senhor Jesus Cristo, já que Ele nos chamou para sermos a sua igreja viva, pois igreja do Senhor é todo aquele ser humano que faz a obra do Senhor Deus, como está escrito, sem tirar e sem acrescentar e sem omitir nada, como Ele mandou. Vamos agora à ministração no livro de Esdras, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios nas festas da lua nova, e de todas as festas fixas ao Senhor, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Esdras, vemos a área financeira, o dinheiro, atuando juntamente com a política, a permissão ali do rei Ciro, para que a obra do Senhor fosse executada com perfeição. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pois nós temos justamente uma das nossas mais de 70 denúncias que comenta sobre isso, sobre essas 3 atividades que, por mais que pareçam ser, que não estão juntas, não estão conectadas, elas estão sempre juntas e unidas e nós precisamos estar sempre examinando com muita atenção para não negligenciar nenhuma delas. E a nossa denúncia de número 69, que é a mensagem de número 30, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, está escrita assim: políticos, sacerdotes e comerciantes são trabalhadores do Senhor Deus, e os seus salários são tributos, ou ofertas e dízimos, ou preços e mercadorias. Nós, das 12 igrejas virtuais, ao examinar a Bíblia Sagrada por mais de 20 anos, estamos afirmando que, de todos os ministérios do Senhor Deus,
ele tem 3 que são os mais importantes, sendo eles a política, o reino espiritual e os alimentos naturais. Para administrar esses 3, o Senhor Deus tem mais 3 ministérios com 3 classes de pessoas, que são o político de mandato, o sacerdote ou obreiros e os comerciantes ou empresários. Muita atenção, todos eles trabalham servindo o que não foi criado por eles. Um deles criando leis, o outro santidade e orações, e o outro vendendo, comprando ou alugando. Pois quem criou tudo e todos foi o Senhor Deus. Examine nos livros de Romanos, capítulo 13, com foco nos versículos 1 a 7, Colossenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 29, com foco nos versículos 15 a 22, e em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 58. E você deve recompensar a eles por seus serviços com dinheiro e demonstrando respeito para ter a permissão deles e as suas dívidas serem perdoadas. Examine em Mateus capítulo 5, com foco nos versículos 23 a 26, em Lucas capítulo 20, com foco nos versículos 25, no versículo 25, e em Gálatas capítulo 6, com foco no versículo 6. Porque se não fizer isso, você fica preso sem nenhum crédito para nada, e até as suas orações deixam de ser ouvidas. Examine João capítulo 9, versículo 31. E atenção, lembrando a todos que quem tem os serviços mais caros, primeiro são os políticos, em segundo são os comerciantes e empresários, e em terceiro são os sacerdotes e obreiros. Examine em Provérbios, capítulo 8, dos versículos 1 a 21, com foco nos versículos 12 a 21. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Lembrando, quem não conseguiu anotar as bases da Bíblia Sagrada, essa mensagem está salva, que é a mensagem de número 30, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, está disponível no meu canal, @mileofertadim. Tem uma playlist com todas as nossas mais de 100 denúncias para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vou estar dando agora continuidade ao sorteio dos rebanhos, escolha seu número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva, para que você possa voltar no começo da live, examinar todas as bases da Bíblia Sagrada, as explicações, porque tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é 1000% firmado com base nas Escrituras Sagradas. E como está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 13, Provérbios capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E o próximo livro a ser ministrado de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Não se esqueçam de escolher também o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Salmos, capítulo 150. Salmos, capítulo 150. Para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4. Livro de Salmos, capítulo 150, para a meditação dos rebanhos sorteados. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Não se esqueçam de nos seguir ou se inscrever, pois os inscritos ou seguidores recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas,
curando, libertando e protegendo a vida dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, através dos poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com cada uma dessas vidas conectadas agora conosco, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Perdão. Lembrando que nós estamos aí com a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Se você quer um templo físico na sua região, onde os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas, para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Salmos, capítulo 150, do versículo 1 ao 6, pois possui somente 6 versículos. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus feitos, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Glórias, aleluia, ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 50 do livro de Salmos, vemos a importância verdadeira que há em nós louvarmos ao Senhor nosso Deus com todo o nosso ser, aonde nós... Eu falei qual? Nesse capítulo 150 do livro de Salmos. Salmos capítulo 150, vemos a importância em louvarmos ao Senhor nosso Deus com tudo aquilo que está ao nosso redor, com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Aonde nós estivermos, como aqui está escrito, todo ser que respira, louve ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Glórias, aleluia, nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que eu não sou o líder desse ministério. O líder desse ministério é o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, que tem um histórico de quase 30 anos, de jejum de mais de 15 horas todos os dias, subidas ao monte toda semana, no mínimo uma vez, sem faltar nenhuma única semana, orações toda madrugada de joelho com mais de 2 horas, para estarmos agora nos posicionando como igrejas vivas do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oi? Para que serve o dízimo e a oferta? Não dá para entrar em detalhes agora não, por causa do tempo. E se você afirma que não existe mais apóstolo, então você tem uma oferta, tem um prêmio de mais de 200 milhões de reais em dinheiro para você se provar isso na Bíblia Sagrada. Vai lá no meu canal, @mileofertadim, verifica toda a playlist com as nossas mais de 70 denúncias e você vê, se você provar alguma delas com base na Bíblia Sagrada, a internet não é uma terra sem lei. Nós temos o dever e obrigação de cumprir com a nossa palavra, tanto espiritualmente, pois o Senhor Jesus afirmou que tudo aquilo que nós falarmos, nós iremos dar conta no dia do juízo, como também com a nossa palavra no meio jurídico, pois tudo que nós falamos pode e é usado nos tribunais. E eu falo de maneira meio robótica, justamente porque eu tenho que me segurar para não falar muito rápido, porque a live já está quase acabando. Vamos ao livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Livro de Jeremias, que contém 52 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta madrugada. A partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Jeremias, capítulo 5. Jeremias, capítulo 5, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1. Jeremias, capítulo 5. E para o rebanho bendito par, de número 2. Livro de Jeremias, capítulo 6, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual,
@igrejasbenditas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolham o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2 é a próxima a ser ministrada. O Senhor é aquele que renova as minhas forças e até mesmo na velhice eu continuarei dando frutos. Para mais honra e glória do meu Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo o mal e toda a obra do mal que estiver tentando impedir, atrapalhar ou envergonhar a tua obra, o teu reino, o teu evangelho e a tua justiça, de alcançar cada uma dessas vidas. Que tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor, venha a ser deitado por terra com o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo. E que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para essas vidas alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração. No livro de Jeremias, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 27. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem, porque entre o meu povo se acham ímpios, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Jeremias, vemos a indignação do Senhor pela ingratidão e falta de temor e santidade do seu povo. Pois devemos tomar sempre muito cuidado com aquilo que está em nosso coração e com aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós devemos buscar, praticar e guardar em nossos corações o juízo e a justiça do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e a colocar aqui em prática, pois o Senhor deixou bem claro que as ondas do mar obedecem o limite que o Senhor traçou, e nós, seres humanos, devemos buscar sempre renunciar o nosso eu, o que a gente acha, pensa ou imagina, para colocar em ação a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, tanto para as nossas vidas, quanto para as nossas famílias, nossas futuras gerações, para com as pessoas que estão ao nosso redor. A vontade do Senhor é boa e perfeita para todos que o temem. Então nós devemos buscar verdadeiramente a presença e a vontade e a verdade do Senhor, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, que é o último livro a ser ministrado, o livro de Obadias, capítulo 1 e único. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Obadias, capítulo 1 e único.
Vamos à ministração de mais uma oração. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Oração de número 11 é a próxima que ia estar sendo ministrada para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada e cobertos e revestidos com o manto do teu sangue, para que eles possam produzir abundância de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Obadias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único do livro de Obadias, assim como lá no capítulo 5 do livro de Jeremias, o Senhor questiona a falta de entendimento do povo, que consequentemente o levou à ruína e à destruição. Então devemos lembrar que a última coisa que os apóstolos do Senhor Jesus receberam foi o entendimento. E através do entendimento que eles compreenderam e entenderam todas as palavras do Senhor Jesus, porque o conhecimento é uma coisa, a sabedoria é outra, a inteligência é outra, o discernimento é outro, o entendimento é outro, e todos eles são necessários, mas não consequentemente todas as pessoas contêm todos eles. E é por isso justamente que cada um tem um dom, cada um tem uma função, cada um tem um propósito, e cada um precisa se ajuntar ao outro para suprir a necessidade que falta. Pois nós temos aí a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Estamos indo para ajuntar a igreja do Senhor Jesus, não para separar. Nós temos obras, nós temos frutos, cada um de nós temos um chamado do qual o Senhor nos chamou para exercer o seu juízo, a sua vontade e a sua santidade. E nós devemos examinar com a palavra do nosso Senhor Deus as Escrituras Sagradas e estarmos juntos uns com os outros, para que o corpo de Cristo esteja junto. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3. Cristo não pode estar dividido. Devemos examinar sempre que lá no livro de Judas, o apóstolo Judas alerta sobre aqueles que fazem separações sensuais do Espírito. Então devemos tomar sempre muito cuidado, pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Vamos aqui ao sorteio dos números de 1 a 7. Escolha o número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se você escolheu o número 2, livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7, um momento, sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, se você escolheu o número 6. Lembrando que essa live fica salva em outras redes sociais. Volte no início da live, examine todas as explicações, examine nas escrituras toda a base que nós apresentamos para todos vocês, para demonstrar que tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 1000% firmado com as escrituras sagradas do nosso Deus Todo-Poderoso. Provérbio 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Se você escolheu o número 4, livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 4. Daqui a pouco estarei interagindo com vocês nos comentários, tá bom, gente? A partir de 1h12 da madrugada, vou estar interagindo com vocês nos comentários. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 5, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 150. Salmos, capítulo 150, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 5. Jeremias, capítulo 5, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 3, livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 3. Vou apresentar para vocês uns comunicados muito importantes e daqui a pouco estarei interagindo com vocês nos comentários. Deixe para nós sabermos que vocês estão interessados em interagir conosco sem nenhuma má intenção. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Essas 3 informações não levam risco nenhum para a sua segurança e demonstram que você está querendo interagir e participar sem mais intenções. O seu primeiro nome, seu município e o seu estado. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E você também tem a flexibilidade nos horários. Horário da manhã, na @aigreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã. Na parte da tarde, a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde, na @aig 1318 37300. E na parte da madrugada, a partir de meia-noite 7, nessa nossa igreja virtual, @igrejas benditas. Para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver ou para onde você vá, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 27 e em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro que nós estamos oferecendo e não pedindo para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu
seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois estamos ao vivo em todas elas nesse momento, independente dos seus recursos ou condições financeiras, e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Pois lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E é por esse motivo também que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil chega com muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Daniel, ó, não é Deus te chamando não, tá bom? Dessa vez é eu aqui, Milena. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Em que momento eu falei que a empresa é a igreja? Em nenhum momento eu falei isso. Deixei claro que nós também somos um grupo de empresários e que com a inauguração das igrejas chegam muitos empregos. Por quê? Porque chega também as nossas empresas, pois nós somos um grupo de empresários e atuamos nos mais diversos e variados ramos do comércio, de empreendedorismo e damos oportunidade para todos, pois como o Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha e o reino dividido não prospera. Abençoado Alessandro de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo aquilo que nós falamos e apresentamos com todos vocês é sempre 1000% firmado nas escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Número lógico da Bíblia, não foi isso que, primeiro ponto, não foi isso que eu falei. Segundo ponto, se você lê as escrituras sagradas, falo nem de mais profundo, examinar. Se você apenas lê as escrituras sagradas, já deixa evidente que a Bíblia Sagrada ela é separada em letras, que são as escrituras sagradas, em números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e em cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários, e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu não sou de menor, eu tenho 20 anos e sou um milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e o meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Ele falou que nunca viu uma foto dessa tal igreja. Você está olhando agora um vídeo, uma gravação. Eu sou uma igreja do Senhor Jesus. Nós somos... Igreja é uma reunião de pessoas. Igreja é as pessoas que fazem a palavra do Senhor Deus como está escrito, de acordo com a palavra, a vontade e a verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois se você examinar as escrituras sagradas, deixa evidente que igreja nunca é um templo físico de 4 paredes. Igreja é o ser humano. Deixando isso aqui sempre muito bem evidente. Ah, Milena, mas desde que eu me entendo por gente, eles chamam o templo físico de igreja. Desde que você se entende por gente, eles estão falando mentira, eles estão falando erro. Agora você vai continuar com o erro, porque já está há muito tempo aí, ou você vai examinar, se aprofundar na verdade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para poder se desprender
dessa cadeia que vem acontecendo de religiosidade, de mentiras, de adultérios das escrituras da Bíblia Sagrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui interagindo com a palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E a abençoado perguntou como faz para participar. Para participar, de que maneira? Você pode entrar em contato com... Deixa eu falar devagar para entender. Você pode entrar em contato conosco através do privado dessa rede social e a nossa produção vai te passar as diversas formas que tem de você se juntar conosco, de participar e interagir conosco. Seja tendo um emprego na área espiritual, como obreiro, ministro, diácono, diaconisa, por aí vai. Seja na área financeira, natural, na área com empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira e consignações, cadastramento de casa e muito mais. Seja através pedindo de nossos templos físicos para a sua região, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, a beber, a dormir, a vestir, a calçar, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Há diversas formas que nós abrimos um leque aí sempre de opções para que todos vocês possam interagir e participar, cada um de acordo com as suas condições, cada um de acordo com a sua capacidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. E estou também 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @mileofertadim. E aqui o abençoado perguntou, oi? Pedido aí pro Paraná tem que ficar lá no privado. O abençoado pedido lá pro Paraná, entre em contato conosco no privado, porque os comentários vão ser apagados pela rede social. Entra conosco no privado, a nossa equipe vai te responder, vai interagir com você para levar um templo físico para a sua região, para mais honra e glória do nosso Deus. O abençoado perguntou se eu frequento alguma igreja física. E nós temos a permissão de continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. E o nosso dever e obrigação é ajuntar não só em corpo, mas principalmente em espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Porque o que as pessoas sempre adulteraram, as pessoas que eu digo no caso, a liderança religiosa, sempre distorceu aquela passagem de Hebreus capítulo 10, versículo 25, em que ali é uma carta de um líder para outros líderes que deixam claro, não deixar de congregar, que é necessário estarem sempre juntos e unidos, mas não é somente em corpo, em carne, sim em espírito, porque como o apóstolo Paulo afirmou lá em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, deixa evidente a importância que tem das igrejas, dos líderes, estarem interagindo uns com os outros, independente de bandeira, de placa denominacional. Se o Deus é o mesmo, se o Senhor é o mesmo, porque essa separação, não é nem diversidade, essa variedade? Pois devemos lembrar que tem diversidade de ministérios. Não existe variedade de ministérios. O nariz não gosta muito do braço, então ele vai começar a desenvolver um braço novo para poder pegar as coisas porque ele não gosta do braço. Não, não é assim que funciona. O olho não gosta do pé, então com isso ele vai começar agora a sair rolando por aí sozinho porque ele não quer a ajuda do pé. Não é assim que funciona. Nós devemos estar todos juntos, unidos em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Cada hora eu falo uma coisa não, é que você está mais preocupado em comentar nos comentários do que você prestar atenção naquilo que eu falo. Porque o outro até ali comentou falando que parece um robô porque eu falo sempre a mesma coisa. Porque quando aquilo referente à obra, às atividades, às atitudes, aquilo que nós apresentamos para todos vocês, é tudo com base nas escrituras sagradas. Não tem como eu trazer algo novo, a gente não traz nada novo. A gente traz apenas os princípios das escrituras da Bíblia Sagrada, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoado, infelizmente a live já está nessa hora aqui que é de interação e bate-papo com vocês, mas essa live fica salva no @Igrejas Benditas, nas outras redes sociais, que você pode acompanhar todas as orações, as ministrações da palavra no Senhor nosso Deus, tantas que foram realizadas nessa madrugada, como todas as outras anteriores, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Você tem que se preocupar em chamar o Senhor Jesus para a sua vida, abençoado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não esqueça de compartilhar e convidar cada uma vida que precisa e necessita. E aqui o meu estado comentou, mas é necessário tanto
em um como o outro. Só que o ponto é que hoje em dia eles priorizam só o ajuntamento físico e ignoram completamente o ajuntamento em espírito. E colocam o físico como maior santidade do que o em espírito. E com isso eles pegam as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, que era tudo feito em ausência. A maioria dos discípulos de Paulo nunca ouviram a sua voz, nem o viram, mas estavam ali de acordo com a palavra, e a palavra é espírito. O Senhor Jesus também afirmou que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos em espírito, não em carne, não em corpo. Então nós devemos lembrar que o principal, o primordial, é em espírito. Não adianta estar junto em carne se não está em espírito. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Peço sempre que mantenham o devido respeito, pois nós estamos simplesmente com a tolerância zero e começando a bloquear todos aqueles que estão faltando com respeito, pois estamos aqui respeitando a todos e também pedimos o respeito de todos para mais honra e glória ao nosso Deus. Como ele comentou, o principal é Deus. O principal é o Senhor Deus, a sua palavra, o seu reino, a sua justiça, tudo aquilo que é referente a Ele. Pois o reino dos céus está dentro de nós, mas ele não é nosso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui sempre trazendo a palavra do Senhor Deus com verdade, santidade e santificação, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que todos que são inscritos ou seguidores de nossa igreja virtuais, ministérios e canais, recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês todas as madrugadas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoado, examina as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. O Senhor Jesus não mandou ninguém abrir um templo físico, não mandou ninguém levar ninguém para templo físico. O Senhor Jesus foi claro, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar. Ele nos chamou para sermos a sua igreja viva, para através de nossas obras, nossos frutos, confessarmos o Senhor de nossas vidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E para de ficar spawnando nos comentários, senão eu vou ter que te silenciar também. Justamente o apóstolo Pedro, como é que fica? Se o físico fosse mais importante que o espiritual, o apóstolo Pedro, ele teria se desfalecido porque o Senhor Jesus teria criado um templo físico em cima dele. E um ser humano não é capaz de resistir à construção de pedra, cimento em cima do seu corpo. E o Senhor Jesus foi claro, sobre você edificarei a minha igreja. Porque a igreja do Senhor são pessoas, é em espírito. Por isso que ela estava sendo edificada sobre Pedro. Porque Pedro ali é um ser humano e ele não poderia sustentar um templo físico de 4 paredes. Então é muito importante examinar sempre com muita atenção e cuidado para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. É porque agora é o momento de interação com vocês nos comentários, de tirar suas dúvidas. E como eu faço no @milhaofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. E aqui a abençoado perguntou, como o corpo não tem muitos membros? Sim, abençoado, tem muitos membros. O ponto é, cada um deles tem a sua função e eles precisam um do outro para estar junto, para exercer a função. Foi um exemplo que parece bobo, mas é real. Se o braço não gosta do olho, ele não pode desenvolver a visão só porque ele não quer se juntar com o olho. Ele tem que se juntar com o olho, porque o reino, o evangelho e a justiça não é sobre nós, sobre as nossas vontades, sobre o nosso querer. Nada que eu faço aqui é o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Eu faço aquilo que o Senhor determinou, porque ele foi bem claro. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Infelizmente, o tempo da live acabou. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês 12 minutos antes das 7 horas da noite no @milhaofertadim. Na próxima live, a partir de meia-noite 7, no @igrejas benditas. E se quiser no nosso tempo físico para a sua região, basta entrar em contato conosco no privado da nossa live, tudo para mais uma glória no Senhor, Salvador, Senhor Cristo. É por isso que eu fico falando igual robô, talvez, se eu falar muito rápido, as pessoas não vão acabar entendendo nada do que eu tô falando. Fica todos capazes da graça e alegria do nosso Senhor, Salvador, Senhor Cristo. Aguardo você na próxima live, muitíssimo amém.